Ok, como estão vocês? Todos estão bem? Hoje nós vamos ver um conteúdo chamado petição inicial. É um conteúdo de extrema importância, é por isso que nós teremos hoje a primeira aula sobre petição inicial e nas próximas aulas nós iremos desenvolver todo esse conteúdo, perfeitamente? Então, vamos iniciar vislumbrando uma relação de trabalho, uma relação comercial, em que nós teremos um indivíduo conhecido como A e um indivíduo conhecido como B. Esses dois indivíduos, eles mantêm uma relação entre si. A é credor de B. Essa é a relação que existe. Ou seja, B deve certa quantia em dinheiro a A. Perfeitamente. Vamos analisar. Se eu sou credor em relação a você, isso quer dizer que você me deve algo. Então, eu tenho uma pretensão, eu tenho a intenção que você me pague. Perfeitamente? Então, A tem uma pretensão em relação a B. Então, A tem uma pretensão em relação a B. Como nós poderíamos definir o termo pretensão? Vamos lá. Pretensão corretamente, seria a exigência de submissão do interesse alheio ao interesse próprio. Muito bem. A tem uma pretensão a B. Eu tenho uma pretensão em relação a vocês. Eu tenho a pretensão, como eu dei como exemplo, que eu era credor de vocês, que vocês me paguem. Em contrapartida, B resiste a esta pretensão. Então, eu tenho uma pretensão que vocês me paguem, mas vocês resistem. Em que sentido? Em não querer me pagar. Nesse momento, nasce o que nós vamos chamar de lide, de litígio. Corretamente? Nesse momento, nós iremos fazer nascer a lide, o litígio. Corretamente? Vamos lá. Nasceu a lide. Mas, professor, olha, eu tenho uma pretensão resistida. Nasce a lide. E o que é pretensão? A exigência de submissão do interesse alheio ao interesse próprio. Essa lide, eu poderia defini-la como, segundo Carnelutti, como um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Esse é o conceito de lide de litígio que nós encontramos na doutrina de Carnelutti. E ele consegue expressar bem esse conceito quando ele diz que seria um conflito de interesses, A querendo receber, B não querendo pagar. Essa pretensão ela vai ser resistida
Então, é um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Ao nascer essa lide, esse litígio, nasce também um outro direito, que é um direito chamado direito de ação. Perfeitamente, nasce esse direito de ação. Então, esse direito, sendo direito, ele pode ser exercido ou pode não ser exercido. E ele nasce a partir do momento em que existe uma lide, um litígio. Mas vamos mais além. Frente a esse litígio, existe esse rapaz aqui, o Estado juiz, que é inerte. Ele vislumbra, ele visualiza todo esse litígio e não faz nada. Fica parado. Observa. Ele não vai fazer nada, ele fica inerte. Ele só vai se movimentar a partir do momento que ele for provocado. O Estado, ele é inerte. Ele só vai se movimentar a partir do momento em que uma das partes, ou quem tem o direito de ação, o provoque. Como ele será provocado? Qual o instrumento pelo meio que se provoca a jurisdição? Provoca a movimentação do Estado no exercício da jurisdição. Então, esse ato que se sente prejudicado no seu direito de ação, ele tem que se utilizar de um processo para fazer com que esse Estado juiz se movimente. Perfeitamente? Vamos lá, mais uma vez. O Estado juiz vai visualizar toda essa lide e de nenhuma forma vai se movimentar. Ele só irá se movimentar a partir do momento em que ele for provocado. E ele será provocado através de um instrumento, o processo. Então, o que nós podemos dizer? Que o processo é o instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição. E o que é jurisdição? É o poder-dever do Estado. É o poder-dever estatal de dizer o direito. Muito bem. Nós temos um processo que é um instrumento. Mas como dar início a esse processo? Vamos voltar. Vamos ao artigo 2º do Código de Processo Civil. O artigo 2º do Código do Processo Civil diz o seguinte: o processo começará. O processo começará mediante a iniciativa da parte. O artigo 2º do Código de Processo Civil diz: o processo começará. Esse processo começará mediante a iniciativa da parte. Isso está previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil. O processo iniciará por iniciativa da parte. O que é que ele está dizendo? Que até o momento em que não há iniciativa da parte, o Estado não se movimenta. Mas para que o processo se inicie, que é o instrumento pelo qual se exerce a jurisdição, é necessário a iniciativa da parte. E como essa iniciativa da parte pode ocorrer? Através do exercício do direito de ação. Como essa iniciativa da parte pode ocorrer? Através do exercício do direito de ação. Ok, senhores? Vamos lá.
nós temos esse direito de ação, sabemos que o exercício desse direito de ação corresponde à iniciativa da parte para o início do processo. Então, o exercício desse direito de ação vai corresponder à iniciativa da parte para se dar início a um processo. Vamos agora nos deter a esse direito de ação, que nasceu a partir do momento em que existe a lei. Ok, senhores? Então, teremos direito de ação. Onde está previsto esse direito de ação? Senhores, esse direito de ação está previsto na própria Constituição. Na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que prevê que nenhuma ameaça ou lesão ao direito ficará livre da apreciação do Poder Judiciário. Perfeitamente? Então, qualquer ameaça ou lesão a direito será submetida à apreciação do Poder Judiciário. Então, a previsão desse direito de ação está no próprio artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Vamos lá. Vamos nos aprofundar um pouco sobre esse direito de ação. Quais são essas características que compõem o direito de ação? A sua primeira característica é que é um direito público. Por que o direito de ação é um direito público? Porque a atividade jurisdicional é de natureza pública. É por isso que o direito de ação é público. Porque a atividade, o desenvolvimento da atividade jurisdicional é de natureza pública. É um direito público e subjetivo. Por que subjetivo? Porque o titular do direito de ação, o titular tem o direito de exigir do Estado a prestação da atividade jurisdicional. O direito de ação ele é subjetivo porque o titular desse direito tem, vamos lá, o titular tem o direito de exigir a prestação jurisdicional do Estado. Corretamente? E o outro detalhe que nós precisamos ter em mente é que ele é público, subjetivo e ele é abstrato. Por que ele é abstrato? Porque ele independe da procedência ou improcedência do seu pedido. Então, essas três características compõem o próprio conceito do direito de ação, que até o momento ele vai compor que o exercício desse direito de ação é a iniciativa da parte para dar início ao processo. Vamos lá. Esse direito de ação que é público, subjetivo e abstrato são suas características. Nós todos sabemos que é um direito. Ok. O direito de ação, ele é um direito. Se ele é direito, ele é exercido contra alguém. Prestem atenção nesse conceito da aula de hoje. É um direito exercido contra o Estado juiz. É um direito exercido contra o Estado juiz. Mas ele é um direito o quê? Público, subjetivo e abstrato. Exercido contra o Estado juiz, visando
a atividade jurisdicional. Vamos lá. Ao definirmos o conceito, ao determinarmos o conceito de direito de ação, dissemos que é um direito público, é um direito subjetivo, é um direito abstrato exercido contra o Estado juiz, visando a atividade, o desenvolvimento, a aplicação da atividade jurisdicional. De posse desse conceito, senhores, o que é que nós podemos dizer? Que esse direito de ação, ele é exercido contra o Estado. E ele vai corresponder o exercício desse direito à iniciativa da parte. Contra o Estado, em face da outra parte. O exercício de direito, o direito de ação é exercido contra o Estado em face do outro polo da relação jurídica. Vamos lá. Esse processo, que para ter início dependeu de uma movimentação da parte, que correspondeu ao exercício do direito de ação, que corresponde ao direito público subjetivo abstrato, exercido contra esse próprio Estado, visando a atividade jurisdicional, ele precisa se materializar. Ele precisa voltar, ele precisa se estabelecer no mundo concreto. Como esse processo, esse exercício do direito de ação vai se materializar? Ele vai se materializar através de uma peça processual. E essa peça processual chama-se petição inicial. Então, a petição inicial seria o exercício do direito de ação correspondendo à iniciativa da parte se materializando. Exercido esse direito de ação contra o Estado em face do outro polo da relação jurídica. Mas esse exercício de ação, ele é um direito, esse direito de ação, ele é um direito condicionado. Ele precisa preencher certos requisitos para ser exercido. Perfeitamente? Então, esse direito de ação, ele precisa de um juízo de admissibilidade. Olhe que esse processo, que se iniciou com a petição inicial, ele tem que atingir a outra parte através de um procedimento ou de um ato processual também, conhecido como citação. Vamos lá. Esse indivíduo, para iniciar o processo, adentrou, através de uma petição inicial, contra o Estado juiz, em face da outra parte. O Estado juiz, ao perceber o exercício desse direito de ação do nosso representante aqui, o A, ele fará um juízo de admissibilidade, em que ele averiguará, nesse juízo de admissibilidade, as condições da ação e os pressupostos processuais. Ok? Então, esse juízo de admissibilidade irá averiguar as condições da ação e os pressupostos processuais. De uma forma geral, as condições de ação, elas podem ser previstas tanto no artigo 17, quanto no artigo 330, inciso 2 e 3, quanto no artigo 485, inciso 6, todos do CPC.
Já os pressupostos processuais, serão previstos no artigo 485, inciso 4, também do CPC. Fazendo um resumo da aula, do que vimos hoje. A tem uma pretensão em relação a B. B resiste na sua lide. Então, esse conflito de interesses, qualificado por uma pretensão resistida, nós chamamos de lide. Ok. O Estado vê toda essa lide e não se movimenta. Mas ele pode ser provocado. Ele pode ser provocado, sim. Mas para isso é necessário um processo, que é o instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdição, que é o poder-dever de dizer o direito. É o poder-dever estatal de dizer o direito. Ok. Então esse processo vai ligar a parte ao Estado juiz. Mas o próprio Código de Processo Civil, no seu artigo 2º, diz que para se começar um processo, depende da iniciativa da parte, que não passa mais do que o exercício do direito de ação, que é um direito público, subjetivo e abstrato. Público, porque a atividade jurisdicional tem natureza pública. Subjetivo, porque ele é um direito subjetivo, porque o titular tem o direito de exigir a prestação jurisdicional. E abstrato, porque independe da procedência ou improcedência do pedido. Então é um direito público subjetivo abstrato. Se é um direito, alguém tem um dever. Então é um direito exercido contra o Estado juiz, em face da outra parte, visando o desenvolvimento da atividade jurisdicional, a prestação jurisdicional. Tendo o conceito do direito de ação, esse direito de ação, esse exercício do direito de ação para se consubstanciar na iniciativa da parte, ele precisa se materializar. E ele se materializa através de uma petição inicial. Então a petição inicial dará início, fará nascer o processo. Perfeitamente? Fazendo nascer esse processo através do exercício do direito de ação. Mas o juiz, ao receber essa petição inicial, ele precisa fazer sobre ela um juízo de admissibilidade. Esse juízo de admissibilidade se consubstanciará em condições de ação e pressupostos processuais. Lembrando que essas condições de ação, de uma forma geral, está prevista no artigo 17, no artigo 330, inciso 2 e inciso 3, e no artigo 485, inciso 6 do CPC. E os pressupostos processuais estão previstos no artigo 485, inciso 4 do mesmo Código de Processo Civil. Esses são os juízos de admissibilidade que serão feitos por esse Estado juiz para que possa ocorrer a citação. Porque uma citação válida, não esqueçam, uma citação válida induz a litispendência. Hoje nós terminamos com essa primeira aula sobre a petição inicial. Olhem e observem que estamos partindo do zero para nós entendermos toda a dinâmica para o exercício do direito de ação, para o início, para o desenvolvimento de uma petição inicial. Terminamos hoje a aula. Anotem as dúvidas, enviem para o meu e-mail. E se restar mais alguma dúvida, pergunta ao patriota.